e agora parte para estas negociações numa posição bastante mais fragilizada? Completamente fragilizada. E há algum tipo de equilíbrio no que diz respeito a trunfos que cada uma das partes possa jogar nessas negociações que amanhã se iniciam no Paquistão? Tem os dois, ambos têm trunfos. E porquê é que têm trunfos? Os Estados Unidos não deixou de ser uma grande potência. Não é já a potência hegemónica, mas é a potência liderante da ordem liberal ocidental e, como nós vimos, tem um poderio bélico que não é comparável a de nenhum país, portanto, dos intervenientes neste conflito e à maioria dos países no mundo. Portanto, os Estados Unidos é uma grande potência a todos os níveis. Portanto, isso é sempre um trunfo. Significa que quem tem poder usa-o e, em situações limites, pode usá-lo até de uma forma desproporcional ou desproporcionada. Depois, o Irão também tem um trunfo. Não temos ainda, o urânio enriquecido ainda não foi recuperado, nem sequer, provavelmente, localizado. Depois tem o Estreito de Hormuz e tem, evidentemente, aquilo que se chama o recurso natural, que é o petróleo. Portanto, o que acontece é que todos têm trunfos. E depois há um trunfo de alguém que está sempre na penumbra. Eu gostava que a realização pusesse aquela que foi a capa do The Economist. Os senhores telespectadores ouvem-me falar muitas vezes do The Economist por uma razão simples. É que o The Economist faz o melhor índice de democracia no mundo. E então é um dado que é de consulta livre. Todos devem ver para perceber mesmo o que é que funciona e o que é que deixa de funcionar em cada um dos países. E o que é que está aqui representado, na então, verdade? vemos nesta capa do The Economist Donald Trump a vociferar, o que também é normal nele, e vemos Xi Jinping a rir, a sorrir, que também é normal nele. E o que é que Xi Jinping diz? Xi Jinping diz qualquer coisa como: nunca pares um inimigo quando ele está a cometer um erro. Nunca o interrompas. Deixa-o cometer até ao fim. E o que é que acontece? Deixou-o ir até ao fim, até cair o F-15. A partir daí, Donald Trump quer negociações. Vai dizer que não é ele que quer, que é o Irão que implora. Mas, de facto, daí entra Xi Jinping. E o que é que Xi Jinping vai dizer? Atenção, é a altura de ir para a mesa de negociações. E o Irão, que é um proxy da China e da Rússia, seguiu a ordem que lhe chegou. Portanto, nesta reunião vai estar um ausente que será sempre presente. Significa o quê? Xi Jinping é que vai dizer qual é que é o elemento que o Irão pode aceitar e o elemento que o Irão pode ceder. Portanto, o Irão vai ter de fazer cedências. Da mesma forma que os Estados Unidos farão cedências. Mas não são cedências em pés de igualdade. Em pé de igualdade. O Irão vai ceder mais do que os Estados Unidos. Porquê? Porque os Estados Unidos têm um estatuto de grande potência, de superpotência, e o Irão não tem. Agora, o Irão vai garantir os mínimos, aquela que é, como eu sempre digo, a decisão isenta de arrependimento. Mas os Estados Unidos também vão garantir. O Irão vai ceder. Xi Jinping já lhe disse e vai dizer, de acordo com as negociações, o que é para ceder. E há aqui uma palavra que não podíamos deixar de dizer. J.D. Vance. J.D. Vance era contra esta guerra. Disse, depois, quando lhe perguntaram a opinião, voltou a manifestá-la contra. Sim. Mas disse, há uma questão que é a solidariedade institucional. Eu tenho de ser solidário com o meu presidente. Eu, enquanto vice-presidente, tenho de corroborar a decisão do meu presidente. Se o meu presidente entende que é a altura de ir para a guerra, eu, evidentemente, que aceito a sua decisão, porque é esse o meu papel. Eu sou a segunda pessoa da administração, mas tenho de estar em consonância com o meu presidente. Mas não deixa de ser um grande opositor desta operação, um dos membros mais radicais do MAGA, não é? Sim. Que papel é que pode desempenhar no âmbito destas negociações sem que seja procurar uma saída imediata deste conflito, com todo o prejuízo que a pressa possa implicar para os Estados Unidos? J.D. Vance não se vai queimar nesta operação. Significa esta é uma prova de fogo para ele, mas ele não se vai queimar. Porquê? Repare, começou a haver problemas porque Israel atacou o Líbano, porque se disse que o Irão estava a atacar países vizinhos. O Irão já desmentiu, mas também sabemos que o Irão nem sempre fala a verdade. Portanto, o que é que J.D. Vance disse no meio disto tudo? Disse, isto é normal, é normal
instabilidade negocial. Significa, todos os processos negociais têm instabilidade. E então, isto é retórica, é uma instabilidade, mas é a instabilidade normal. Significa que há aqui verdadeiramente planos diferentes. Significa que o plano do Irão não é o plano dos Estados Unidos. Ambos vão ter de fazer cedências e vai haver instabilidades e vamos assistir a um escalar da retórica, no sentido de que do Irão achar que os Estados Unidos não estão a ceder em nada e os Estados Unidos a dizerem que o Irão não está de boa fé e não está a ceder em nada. Mas J.D. Vance provavelmente irá conseguir lidar com isto, porque ele vai preparado para isso. E ele diz, eu tenho as informações, tenho as ordens, tenho as diretrizes de Donald Trump. Aquilo que ele me diz é como eu me vou, portanto, comportar durante as negociações. É evidente que Steve Witkoff e Jared Kushner são aqui pesos menores. O importante, até porque eles não dominam muitos dos dossiês. Significa que são alguém que é mandado por Donald Trump, mas que não está preparado para discussões a este nível. Então, J.D. Vance o que é que vai fazer? J.D. Vance está aqui a jogar uma coisa, Janete. Está a jogar a possibilidade de vir a ser o futuro presidente dos Estados Unidos da América. E vai dar o seu melhor, porque na verdade já está a preparar esse caminho. Está a preparar o caminho, ele é muito jovem, mas ele sabe que não pode sair daqui nem chamuscado, muito menos queimado. Portanto, o que é que vamos assistir? Ele vai fazer tudo para haver um texto de acordo final. Se vir que não é possível esse texto de acordo final, ele dirá que não há condições ainda, eu friso a palavra ainda, para esse documento, mas que o processo não regressa à estaca zero, ao início. Quer dizer que não vai haver um ataque outra vez dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. Que não é pela força das armas que o problema se vai resolver. Vai ser pela força da palavra, o elemento diplomático. E a partir daí vamos ver o quê? J.D. Vance a cavalgar esta onda, no sentido de que, voltamos à história do reino do possível. Ele vai procurar a chave do reino do possível. E o que é a chave do reino do possível é não, de maneira nenhuma, acabar com a esperança, mas nunca deixar de ter a dúvida. Significa que não há aqui, de um lado e do outro, confiança. E como não há confiança, e temos de perceber que os Estados Unidos, que é uma democracia, está a lidar com um regime ditatorial e ainda por cima teocrático. Então, há de haver mudanças neste regime. Há de haver alterações. A visão modernista, mais tarde ou mais cedo, irá impor-se. Mas J.D. Vance é muito jovem, tem um caminho à frente. Não pode, de maneira nenhuma, sair queimado e dizer, portanto, que abandonar intempestivamente as negociações, no sentido de não há nada a fazer. Este não é o discurso de um diplomata. E o que é que vamos perceber? Que as palavras agora começam a ter muito mais moderação da parte de J.D. Vance. Porquê? Porque ele também tem vindo a moderar o seu discurso a partir do momento em que percebeu que era ele, portanto, a personalidade em quem o projeto MAGA se revia. E que, para o bem e para o mal do Partido Republicano, é o projeto MAGA que decide quem é que vai ser o candidato. E neste momento, se J.D. Vance tiver sucesso, ainda que relativo, ele não pode ter insucesso. É evidente que fica numa posição privilegiada. Tem todo o interesse em reforçar essa posição. E portanto, só para terminar, seguramente o que é que vamos assistir? Alguém de espírito aberto. Repare uma coisa muito importante. O líder da NATO, o secretário-geral, disse que Donald Trump o ouviu muito atentamente. Nós percebemos claramente que ouvir não é uma qualidade de Donald Trump. E porquê? Deus quer que, se quisesse que nós falássemos muito e ouvíssemos pouco, não nos tinha dado uma boca e 2 ouvidos. Teria feito ao contrário. Só que Donald Trump pensou assim, Deus deu-me 2 ouvidos, só me deu uma boca, mas deu-me 2 mãos. E então os tweets substituem e já ganho 3-2. Portanto, o que é que acontece? Donald Trump vai continuar a falar, mesmo com as negociações a decorrerem. Pode criar entropias, inclusive no próprio processo. Percebemos ainda ontem a questão das portagens no Estreito, mas é importante percebermos isso. Quando chegarmos ao elemento transacional, Donald Trump falam-lhe ao coração, falam-lhe à razão, que é o quê?
é os dólares. Os dólares. Professor, e nesta reunião de alto nível que vai ser mantida este fim de semana, além de J.D. Vance, do outro lado temos os mediadores iranianos, Araghchi e Ghalibaf. Que poder é que terão para conseguir alcançar um acordo? Há algum ceticismo? Há até quem veja, nomeadamente, Araghchi como um traidor por querer encontrar uma solução diplomática. O que é que acontece? São duas personalidades diferentes dentro do regime. Enquanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi quem liderou o processo do primeiro acordo nuclear, portanto, é alguém que domina completamente os dossiês e tem uma tradição diplomática. Temos do outro lado o líder do Parlamento, que é o quê? O líder do Parlamento é nada mais, nada menos do que alguém muito próximo dos guardas da Revolução e alguém da linha fixista, mas da visão ultra-ortodoxa do elemento fixista. Então vamos assistir ao quê? A linha do Presidente do Parlamento vai tentar vender o quê? A imagem de que é os Estados Unidos que têm de ceder em tudo e que o Irão não precisa de ceder em nada. E depois vamos entrar no Ministro dos Negócios Estrangeiros, que vai ser alguém que vai dizer o quê? É preciso concessões de lado a lado. É alguém que está habituado a negociar, é diplomata. E por isso portanto, mesmo... vai procurar um equilíbrio, na verdade. O equilíbrio vai ser entre o Presidente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão e o Vice-Presidente dos Estados Unidos. Estas são as duas forças... Esse será o confronto direto, mais direto. Mais do que... Não é um confronto. Este é o diálogo. O diálogo vai ser entre estas duas personalidades. Porque é entre elas que é possível o acordo. E porquê é que é o acordo? Porque um e outro conseguem suavizar o discurso. E porquê? Porque sabem negociar. Portanto, J.D. Vance não é por ser o vice-presidente norte-americano, é por outro motivo. É pela sua capacidade de ouvir, pela sua capacidade de ceder, ainda que cedendo o mínimo possível. Donald Trump quer que ele não ceda nada. Mas ele percebe que, e vai preparar o Presidente, que é necessário fazer cedências. Do outro lado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem uma voz atrás a dizer: não há nada para ceder, é o Trump do Irão. O Trump do Irão é, neste momento, quem? Não é o líder supremo, é o Presidente do Parlamento, que verdadeiramente vai dizer: não há nada para ceder. O problema é que este Ministro dos Negócios Estrangeiros sabe que tem de ceder. E por isso, o que é que vai acontecer? Vai haver aqui um jogo de equilíbrios. E um jogo de equilíbrio entre quem? Entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão e o Vice-Presidente dos Estados Unidos, que vão procurar um ponto de cela, um ponto de equilíbrio. Aquela que eu volto a repetir, a decisão isenta de arrependimento. Significa, ambos garantimos o mínimo dos máximos e estabilizamos, ainda que provisoriamente, a situação. Estas duas figuras é que são chave neste processo. É claro que eu percebo que o J.D. Vance vai receber Donald Trump sempre a querer, exige mais, não cedas nada. E que do outro lado está presente alguém que vai fazer o mesmo em relação ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas o importante é percebermos que são estes são os dois elementos passíveis de garantirem o equilíbrio. O fracasso da relação entre eles, da negociação entre eles, é o fracasso de todo o processo. E depois temos Netanyahu, que, com as outras negociações em paralelo, vai fazer tudo para tentar o quê? Dinamitar, fazer explodir este acordo. Porquê? Porque não se dá por satisfeito. Continua a achar que os 4 pontos são possíveis. Estados Unidos, com os 2 pontos iniciais, dão-se por satisfeitos. Donald Trump tem agora de sair daqui, é a cantar a vitória. Agora, os nossos telespectadores vão perceber uma coisa: mesmo que haja um acordo, dificilmente há um texto final de acordo. E porquê é que é difícil? Porque uma coisa é o que se diz internamente, outra coisa é o que se diz para a opinião pública. E como disse, o presidente do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão é acusado de ser traidor. Mas, então, porque é que se é acusado de ser traidor, porque é que ele vai? Porque só neste momento, no Irão, só há 2 pessoas que têm poder e autoridade. São o líder do Parlamento, o Presidente do Parlamento e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Os outros
os que têm poder não têm autoridade ainda. E como não têm autoridade, significa que, se negociassem, eram vistos como traidores. Até porque é que este também começou a ser visto como traidor? Porque ele, que é da visão fixista, o Ministro dos Negócios Estrangeiros é da visão fixista, mas é da visão fixista mais moderada, não é ultra-ortodoxo. Então significa que é alguém com carreira diplomática. E sabe, quando um problema desta envergadura ultrapassa o elemento bélico, o elemento militar, é preciso a diplomacia, é preciso a palavra. E a pessoa mais indicada para isto, no Irão, só vejo um interlocutor. O interlocutor é precisamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Todos os outros não têm, mesmo quando têm o poder, não têm a autoridade. E a grande maioria deles não tem aquilo que se chama a escola diplomática, o perceber que numa negociação se fazem cedências e se exigem contrapartidas.